da navalha correm dois trens da central. Boa noite, você, nosso ouvinte costumaz do podcast No Fio da Navalha. Hoje estamos mais uma vez sozinho na apresentação, porque o Felipe ainda continua fazendo um curso lá em São Paulo. Mas sozinho na apresentação, mas muito bem acompanhado de um amigo que hoje estará nos contando a sua história. Hoje iremos conhecer um pouco deste grande empresário, o nosso grande amigo Fernando, que vocês passarão a conhecer agora um pouco de sua história, um pouco da história de sua empresa, a In-House Gestão de Condomínios. Fernando, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu de ver você novamente, meu amigo. E hoje nós teremos aí uma hora de papo, de uma conversa tranquila, de um bate-papo onde você poderá nos trazer uma história, tenho certeza, bem agradável para que o nosso telespectador conheça primeiro sobre o Fernando e depois sobre essa profissão que muita gente ainda não conhece, não sabe os percalços, não é? Sim. Do dia a dia. Muitos. Muitos. De muita responsabilidade, Muita, né, Luiz? muita. Muita responsabilidade. Muita. São muitas vidas, né? A administração do dinheiro, a lei, do local, do sonho, às vezes a primeira casa, o primeiro imóvel, o primeiro apartamento. Então é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Fernando, vamos começar então falando sobre você. Sobre mim? Quem é o Fernando? Da onde veio? É daqui? Conte um pouquinho para o nosso telespectador. Claro, com o maior prazer do mundo. Meu nome é Newton Fernando Campanini, mais conhecido como Fernando, né? Porque em casa é Hamilton e Newton, então dá confusão. Como ele é mais velho, ele ficou com o primeiro nome, né? E eu fiquei com o segundo. Então, eu sou nascido em São Carlos, né? Sou minhoca da terra, né? Como se fala por aí, né, Luiz? É verdade. E eu comecei trabalhando na Faber-Castell, depois fui para o Extra Supermercados, mas com ênfase em fazer a minha graduação em Direito, né? Eu sou graduado em Direito pela FADISC. Em 2003 eu me graduei, passei no concurso público aqui em São Carlos, municipal, né? Trabalhei lá por 3 anos, aí fui uma época emprestado para o colégio eleitoral aqui, para ajudar na disseminação das urnas eletrônicas. Então através da prefeitura, onde eu cuidava lá da parte de transporte escolar, a gente levou todo o aparato para levar as urnas para os locais, né? Então trabalhei um pouco lá. Depois eu fui trabalhar no escritório de advocacia, né? Algum tempo trabalhei lá, sou bacharel em Direito. Trabalhei acho que nós trabalhamos uns 7 anos juntos lá, eu e a doutora Lília Formigoni. E no meio tempo, a minha esposa, hoje minha esposa, na época minha namorada, ela ganhou uma ação trabalhista contra uma determinada empresa, né? E falou, preciso investir esse dinheiro em alguma coisa para esse dinheiro não sumir, né? Porque senão você gasta tudo. Ela foi muito mais consciente do que eu. E ela comprou um carrinho e deu uma entrada no apartamento MRV. E no dia da entrega, né, no dia da eleição de síndico, ela falou assim, não posso ir, toma uma procuração, vai por mim, né, vê o que você consegue fazer lá, escolher o melhor pra gente no futuro, né. Aí eu fui e começou a assembleia, e eu mandando pro WhatsApp pra ela, né, por mensagem. Falei, Deise, nossa, tem uma pessoa só que quer ser, mas ela falou que ela resolve as coisas do jeito dela, que ela puxa a porta, que ela empurra. Falei, Deus do céu, como vai ser esse condomínio? Mas que não tinha experiência nenhuma.
E aí algumas pessoas me conhecem e falam assim, Fernando, você fez direito, vai lá, dá uma ajuda pra gente, esse início. Eu falei, gente, não vou, o apartamento nem é meu, né? Tô com a procuração, mas poderia, né, se eleger através da procuração. E porque o síndico ele pode ser condômino, não condômino, física ou jurídica. Então, não tem problema. Aí eu no fim me candidatei, aí mandei uma mensagem para ela. Ela falou assim, você virou síndico, né? Falei, então, virei. E a vida nos traz uma coisa assim, né? Parece que eu acredito muito em Deus, né? E eu acho que ele traz as coisas muito bem descritas, porque depois de um mês a gente descobriu que a minha esposa estava grávida. E a gente não tinha a intenção de mudar ali agora, era só um investimento e tal. E foi o único lugar que a gente teria para ir, porque quem casa quer casa, já diz o ditado, né? E nós fomos morar ali. E ali eu falei assim, bom, quem manda sou eu, vou fazer o que eu acho que eu devo. E não é assim. É um conjunto de leis, é um conjunto de regras, é uma comunidade, é uma mini prefeitura. Então você tem que ter respeito, cuidado. Então você cuida da propriedade dos outros, do dinheiro dos outros, e aí você é totalmente o alvo, né? É o foco ali. E eu falei, depois de 6 meses, assim, nossa, tá difícil. Porque começou a ficar difícil, não sabia o que fazer com algumas situações. Eu falei, preciso fazer um curso. Aí eu tinha dinheiro pro parto ou pro curso. E minha esposa falou pra mim assim, eu não esqueço nunca, ela falou assim, nem que a gente tiver que fazer pelo SUS, né? Porque a gente não tinha plano de saúde, mas vai fazer o curso. Vai se profissionalizar, porque eu acho que é um ramo que você vai se dar muito bem. Então, assim, quando a gente tem apoio, né, de ambas as partes, Sim. nós progredimos. E eu fui para São Paulo fazer esse curso, voltei lá com muitas ideias, fiquei 15 dias. Hoje você faz o curso pela internet e tal, né? Mas eu fiquei 15 dias, conheci alguns prédios e não parei. Então, eu fazia cursos e cursos constantemente para que eu pudesse me aprimorar na profissão, né? E trazer o melhor para o meu condômino. Então, a gente vem inovando e durante a conversa eu vou conseguir te contar o que a gente vendo de melhoria, o que a gente vê, não só em São Carlos, não só em São Paulo, mas em Minas, em Fortaleza, tem muita gente boa no país que dá para você trazer exemplo. Aí o pessoal fala assim, você vai copiar. Gente, o que está dando certo, você tem que trazer. Sim. Né? E também falha, você falha no meio do processo todo. Isso é a vida, né? E essa é a vida. E o Fernando também é pai de 3 menininhos. O Murilo, 8 anos, o Pedro com 5 e o Benjamin com 7 meses. Minha trupe legal. ali, os incríveis ali, a turma, eu falo que é a turma arrepio, né? Lembra dos fantasminhas, do Gasparzinho? A turma do arrepio ali. E minha esposa Deise trabalha, hoje nós temos não só a sindicatura, mas temos também a administração de condomínios, que é a in-house gestão de condomínios, né? Então nós temos os dois lados hoje, tanto a administradora, que administra a parte contábil, paga as contas e tudo mais, como a sindicatura, que é a gestão do condomínio em si. E também fui presidente do Nosso Lar por 4 anos, agora sou vice, né? Nós estamos lá há um tempo, porque eu acho que tudo que a gente tem na vida nós precisamos devolver de alguma forma para a população e pagar essa dívida de tudo que Deus dá para a gente, né? Para Ele. É impagável, né? Sim. Impagável, mas temos que devolver para Ele aos poucos. Esse é um pouco do Fernando, uma pessoa que perdeu o pai aos 16 no chão de casa e que a mãe batalhou bastante para que meu pai cortou cana e se formou em administração de empresas e minha mãe sempre falava, você não pode ser menos que seu pai, porque a sua condição de vida, né, comparada com o que meu pai teve, foi muito melhor, mas foi muito difícil, mas minha mãe foi muito forte. E uma época que eu queria parar a faculdade, e ela foi todos os dias naquela semana e falou, não, você vai terminar. Então, assim, uma mulher muito forte e que tenho muito orgulho, né, de tê-la na minha vida. E meu pai era um cara maravilhoso, de bom astral, tudo de bom. Infelizmente, morreu muito cedo, mas essa educação, esse legado que ele e minha mãe também continuou e insistiu, né, hoje... Minha irmã é formada em administração, meu irmão é formado em ciência da computação e engenharia de produção, trabalhou no Electrolux, hoje é dono do Nami Restaurante. Então, todos nós conseguimos seguir a trilha graças a eles, né? Graças aos meus pais. E eu sempre falo, a oportunidade todo mundo tem, ela bate na sua porta. Se você não abrir, você não vai conhecê-la.
Eu nunca achei na minha vida que eu ia ser síndico profissional, que eu ia ter uma empresa, né? Com hoje, somando entre sindicatura e condomínio, administradora, nós temos 34 condomínios, São Carlos e Araraquara. Entregamos condomínios também em Araçatuba e Botucatu, né? Então, mas só como administradora nessas cidades mais longes, né? Que aí fica só online. Sim. E que a gente tem 6, 7 funcionários hoje, então a gente nunca pensou nisso. E é tudo de uma oportunidade, né, Luiz? Tudo é de uma chance, de uma oportunidade. Bom, esse é um pouquinho do Fernando Pessoa. Muito interessante. Essa profissão do síndico profissional, é assim que eu posso dizer Sim, ou não? sim, sim. Ela é recente, Fernando? Não, não. O síndico profissional, nos grandes centros, já existe há muitos anos. Né? Eu conheci a sindicatura profissional em 2014, porque uma pessoa que veio visitar o meu condomínio, achou bonito e falou assim, poxa, você precisava fazer um curso de síndico, porque você é uma pessoa que tem tato para isso. Eu não achava, né? Eu nunca pensei em administrar pessoas, né? Pensava em concurso, pensava em tirar OAB, advogar, mas outras coisas foram entrando na minha vida, como a sindicatura. E aí, quando eu saí do escritório de advocacia, eu mergulhei nisso, aí comecei a ser indicado nos outros condomínios pelo bom trabalho, né? A gente prima muito pela transparência, né? A transparência é essencial, então eu acho que tudo que você mostra para o seu condômino, o que você está fazendo, onde está o dinheiro dele, de que jeito, né? Hoje a nossa prestação é online, o 5º dia útil do mês seguinte, todo o escaneamento das contas que foram pagas, demonstrativos, notas fiscais, fica online no seu celular e você consegue ver o que está sendo gasto. E essa profissão já vem de muito tempo, né? Já vem de muitos anos. Tem grandes síndicos aí, igual o Márcio, que está sempre na Globo, no Fantástico, falando de condomínio, falou muito na pandemia. Mas é uma profissão antiga. Agora, no interior, ela começou a difundir de 3 anos para cá. Ela começou a se expandir aqui em São Carlos de 3 anos para cá. Quando eu comecei em 2014, tinha os síndicos profissionais 6, 7 síndicos profissionais. Hoje tem mais de 60. Olha, né? Já difundiu bastante. Inclusive tem amigos que viraram síndicos. E por mais que seja uma profissão de concorrência, a gente tem uma amizade, um ajuda o outro, temos grupos de síndicos e a gente vai conversando e aprimorando e pegando a ideia um do outro, né? Porque não é porque nós somos concorrentes que temos que ser inimigos. Sim, isso não existe, né? Então, hoje, por exemplo, nós somos, né, como eu estava comentando um pouquinho antes para você, nós somos na Câmara Municipal, falar com o presidente da Câmara, para falar um pouco de segurança. Está tendo muito furto na cidade, né, nos condomínios, e a gente foi falar de segurança, pediu uma audiência pública para falar com os poderes legislativo, executivo, judiciário, para ver o que a gente consegue melhorar. E, voltando à sua pergunta, né, aqui em São Carlos agora está bem difundido, Araraquara também, tem surgido bons síndicos, é uma profissão muito promissora, mas como a gente fala lá, de muita responsabilidade. Isso com certeza. Porque são muitos itens, né? Além de trabalhar, de mexer com as pessoas, trabalhar com o ser humano, a gente sabe que não é fácil. Né? Não. São muitos melindres, né? São, assim, o maior problema que a gente tem é que o condômino, ele paga o condomínio e ele acha que ele pode fazer tudo aquilo que ele acha certo. Na verdade, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? A lei para eles dentro do condomínio é o regimento interno e a convenção do condomínio. Isso precisa ser levado à risca, porque às vezes o maior problema é as infrações às regras, né? Então aí você traz bastante desconforto para aquela comunidade, né? E trabalhar com o ser humano é muito difícil, né? Trabalhar com pessoas. Ixi. E a gente sempre fala, né? O nosso trabalho é pessoal, né? É de pessoa. E pessoa falha. Eu falho, nossos funcionários falham, os condôminos falham. E aí é a hora que entra o gestor, né? De saber pegar isso tudo que está acontecendo e trazer uma solução. Esse é o importante. Além de administrar pessoas, dinheiro, né, Luiz? Você também tem que administrar a VCB que não pode vencer, seguro que é obrigatório, saber o que você pode responder para não ter processo, saber o que você pode passar de imagem por causa da lei de proteção geral de dados.
Então, assim, hoje tem muita coisa. Uma poda maior da árvore pode te gerar uma multa ambiental. Aconteceu isso, infelizmente, já com a gente. Uma empresa X de jardinagem contratou um rapaz para fazer a poda, ele fez uma poda drástica. E, infelizmente, ensejou uma multa grande. E isso também foi pago pela empresa, tá tudo certo. Mas, assim, não deu tempo. São A hora que detalhes, né? Detalhe. Das 8 às 10, o problema já estava feito, a denúncia já estava feita. E aí você tem que ser competente ao qual o condomínio não pode ser prejudicado, porque é você, o gestor, né? E então, nós conseguimos resolver a tempo, fomos a Araraquara, fizemos recurso, caiu caiu muito a multa, né? E ela já está sendo paga pela empresa, está tudo certo, mas gera uma polêmica, né? E a pior coisa que existe hoje, Luiz, é grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é terrível. Ele é rápido e... É rápido. E assim, ele funciona assim, a pessoa manda uma coisa no seu particular, e você tem seu dia a dia. Se a coisa não é importante, você vai deixar no final do dia para você responder, ou até no outro dia. Aí a pessoa te marca, te mandei no PV. Aí você vai ver, tipo, faz 10 minutos e já tá te cobrando. Mas é o imediatismo hoje, não tem jeito, né? E a gente tem que saber lidar com isso também, porque é um estresse permanente, né, Luiz? É um estresse permanente, é 24 horas. Esse final de semana a gente teve um problema, meu filho se machucou, teve que correr para a Unimed. Aí no meio do atendimento da Unimed houve uma discussão entre o porteiro e um visitante. O visitante agrediu meu porteiro, entrou na portaria. Então assim, foi bem complicado e eu tive que sair da Unimed, deixar meu filho, estava em observação, para ir resolver o problema. Tá presente, né? Tem que estar presente, não tem jeito. Isso foi no meu prédio. No seu prédio, foi no realmente. Meu condomínio. Foi no seu condomínio, você tem razão. Mas, mas acontece, resolvemos, né, Luiz? Opa. Resolvemos, ninguém saiu machucado, mas é uma coisa que não pode acontecer. Agora vão sofrer os rigores da lei, infelizmente, né? Temos que... Porque o condomínio fica receoso, ele fica com medo, né? Ele fala, poxa, aconteceu aqui? Como isso aconteceu aqui? E, infelizmente, tem muitos casos, muitas histórias. E para você ver, mais um exemplo onde não é... Vou falar porque a gente estava lá. Se eu estiver errado, Claro. me corrige. Não foi culpa do porteiro, não foi culpa do sistema, não, foi culpa de um morador. Foi como, na verdade, um visitante do morador. Visitante do morador. Porque não quis fazer o procedimento de segurança. De se identificar. Exatamente. Quer dizer, as pessoas hoje em dia estão perdendo o bom senso muito... Então, é o que eu falo, Luiz. E eu falo muito com os condôminos isso. Se você ensinar um visitante a burlar o sistema, você coloca no seu carro, coloca sem identificar, ou fala, buzina para abrir, para não passar facial, ou QR Code, ou tag. Você está ensinando a pessoa a te burlar. Luiz, quantos amigos na nossa vida, gente é amiga e hoje não é mais. Acontece. Se essa pessoa vira seu inimigo e ela sabe burlar o sistema, como que a gente faz? Exatamente. Aí a gente faz o quê? A gente cobra o síndico, cobra o condomínio. Mas o condomínio, o síndico, a comunidade, ela só consegue viver se tem uma harmonia de regras respeitadas tanto por condomínio, quanto portaria, sistemas tecnológicos e os sistemas de segurança e o síndico. Não resta dúvida. Porque sozinho a coisa não funciona, vai falhar em algum lugar. E aí quem paga é quem está ali Quem morando. está no frente, quem está no front, né? Quem está ali, a primeira pessoa que atende. E é complicado. Houve não sei se eu posso estender. Houve um caso num condomínio onde eu fui intimado pela polícia para levar, teve um processo de extorsão e me pediram as entradas de uma determinada pessoa, quantas vezes ela entrou, que hora que ela entrou. Então o sistema Shield, nós conseguimos puxar esse sistema. A gente puxou, eu tive uma demora para responder pro oficial de justiça, mas depois a gente conversou e tal, ele me passou o e-mail e eu mandei, né, pro fórum. Já tinha ido na polícia levar e depois mandei pro fórum. Só que o WhatsApp que ele me mandou o pedido, tinha um ponto a menos no e-mail.
Então, tipo, era .gov.br, estava gov.sp.br, era .gov.sp.br, por exemplo. E as minhas funcionárias mandaram. De repente, é instaurado um processo contra a minha pessoa de desobediência. Ah, meu Deus. Por causa de um papel. Aí eu fui intimado, e eu levei no fórum e falei, não, gente, eu já passei, tá aqui, olha os e-mails e tal. E ninguém viu que tinha esse ponto. Aí, infelizmente não, né? Felizmente tem um advogado que trabalha pra gente, Dr. Bruno Vendramini, um excelente advogado, excelente pessoa. E ele, tem o Dr. Romário também, né? E ele viu, ele falou, Fernando, tá faltando um ponto. Só que aí já tinha sido marcada a audiência, foi feita a audiência, e aí até o juiz, né, brincou comigo e falou assim, salva aos 48 do segundo tempo, hein? Então, às vezes, ó, olha que tão grave é, uma coisa tão simples, que foi preterida, e aí, se a gente não vê a falha ali do ponto, eu poderia levar uma punição por nada. Então é muito grave, ó. Então você já vai colhendo essas informações, né? Você tem o problema da árvore, que pode te dar um problema judicial, criminal, crime ambiental, multas. Tudo bem, resolveu. Agora, um outro problema que por uma falta de informação correta, gera um transtorno para você e esse síndico é muito complicado, porque você responde civil e criminalmente. Criminalmente. E também com os seus bens, caso você traga prejuízo de alguma forma. Se você esquece de pagar uma conta, paga ajuda, você é responsável. Se você não pagar a conta de água, você é responsável por esses juros também. Se você faz uma contratação, essa contratação não entrega, por mais que você tenha um contrato, você pode ser acionado. Então, assim, a responsabilidade que o síndico tem é muito grande, mas eu gosto muito desse setor. Acho que é um setor que me traz bastante felicidade. Passo meus nervosos. Às vezes a gente tem um pouco de ansiedade, come mais do que deve, né, Luiz? Mas eu amo muito o setor, eu gosto muito. E vamos lutar e crescer mais e mais, se Deus quiser, trazer emprego para São Carlos, deixar o nome de São Carlos escrito na região, né? É isso que a gente quer. Sim, deve ser uma área realmente interessante. Toma uma aguinha aí, Toma, meu amigo. Enquanto isso, eu vou fazer o meu merchan aqui. Tem que fazer, não tem jeito. Isso daí. Quero lembrar aos nossos comerciantes, empresários e prestadores de serviço que a Assisc São Carlos é uma das nossas apoiadores VIP. Nós queremos lembrá-los de que a Assisc possui uma equipe preparada para realizar acordos de forma simples e amigável. A Assisc é uma autoridade de registro. Ela é responsável por emitir os certificados digitais com preços especiais aos seus associados. Ela também oferece aos seus associados planos médicos e odontológicos com valores especiais. A Assisc também tem serviço de telefonia móvel com planos exclusivos aos seus associados. A Assisc está há 92 anos em São Carlos, sempre atuando em prol do setor de comércio, indústria e prestação de serviço. Vamos falar também da barbearia do tio Salim, do nosso amigo Michel e de sua esposa Ana Paula. Eles estão ali esperando por você, seu filho e sua família para tomar um cafezinho ali na São Joaquim 515. Tio Salim, cortes masculinos, adulto e infantil. O cafezinho deles
é especial, hein? Por isso que ele é o Tio Salim, é um café árabe a toda hora. Ele tem também uma linha de produtos para cabelo e barba de ótima qualidade. Tem também serviços de barboterapia, barbearia do Tio Salim. Não deixe de conhecê-los. Faro Sublimação Personalizada. Olha a canequinha que a Faro faz pra gente todo programa. Essa é sua. Oh, eu agradeço. Eu ia pedir. Já a minha ganhou. cor preferida é vermelha. Olha, acertou. tá vendo? A Faro está lhe dando essa de presente. Linda, obrigado. Mas não vai ser só essa. É porque o Felipe, que meu filho, é dele, a Faro. E ele, como ele está em São Paulo, ele não pôde fazer a sua personalizada. Então a sua virá. Não tem problema. Ele vai levar lá que terá uma surpresa na caneca para você. Agradeço. Então ele vai levar lá. A Faro faz para você diversas opções de presentes, como caneca, camisetas, toalhas, enfim, uma variedade de itens para você ou sua empresa, como mimo, lembranças ou até em datas comemorativas. Faro Sublimação Personalizada. Não posso deixar de falar do nosso parceiro Asproauto Brasil, proteção veicular. A Asproauto não consulta a SP Serasa e qualquer pessoa habilitada pode dirigir o seu veículo e não consulta também o perfil de garagem ou endereço. Então, qualquer cidade, não importa o tamanho da cidade, se é São Paulo, Ribeirão, Campinas, não altera o preço da sua proteção veicular. Também na Asproauto tem todas as coberturas que você precisa. Roubo, furto, colisão, incêndio, terceiros, enfim, todas as coberturas que você precisa na Asproauto Brasil você terá. E também a Asproauto aceita veículos de frotas, empresas, táxi, carros de aplicativos e tem também assistência 24 horas em todo o Brasil. E para a gente finalizar essa primeira rodada dos nossos patrocinadores VIP, não podíamos esquecer da Unimed São Carlos. A Unimed São Carlos oferece para os seus beneficiários a melhor estrutura de saúde na região, com os melhores profissionais, hospitais e laboratórios próprios. Medicina preventiva, saúde ocupacional e muito mais. E agora, com o Hospital 2, você conta com uma maternidade completa e um centro cirúrgico com pronto atendimento pediátrico e obstétrico. Unimed São Carlos. Não é sobre fazer o maior plano de saúde da cidade, mas sim fazer um plano cada vez melhor. Unimed São Carlos. Você falou daí, dentro dos seus propagandas, do Merchan, que tem que ter, né? Não tem jeito, né, Não Luiz? tem como. Óbvio, tem que sobreviver. Eu tenho duas coisas para falar. Sobre o certificado digital, a gente faz lá na CISC também, alguns, né? E o certificado digital, ele é muito importante para o condomínio.
Porque ele tem o E-Social, já é vinculado nele, e também tem todas as notas que a sua empresa recebeu, ou alguém tirou para o condomínio. Se tiver alguma nota errada, o E-Social, o certificado ele pega. Então você consegue conferir, e como que a gente faz todo ano, ao final do ano, início de ano, né? Tem a prestação de contas obrigatória na primeira Assembleia Ordinária do ano, no primeiro trimestre. E aí você tira-se toda a certificação. Tributos, Serasa, SPC, e também a certificação se todas as notas que foram tiradas estão corretas com o certificado. Se tiver alguma nota tirada errada, que é falsa, vai aparecer. Então é muito importante. Então nós fazemos o certificado digital para todos os condomínios, inclusive a In-House também tem a certificação digital dela, né? E a outra, vou prestar o gancho porque vai ser uma situação muito, como pai, né, muito intensa no final de semana. Meu filho estava brincando com outras crianças de balangar a rede alta, né? Nós estávamos num condomínio, numa festa junina, muitas crianças junto, tudo, e a gente acha que por estar ali tá tudo seguro, né? Mas criança é complicado, criança apronta em qualquer lugar. E eles estavam brincando de rodar a rede e subir e descer, subir. A hora que subiu, ele abriu, ele caiu no chão, ele bateu a boca, ele cortou toda a boca, tá inchado. E a gente foi muito bem atendido na Unimed. Muito bem atendido no hospital novo aqui, né? A Unimed Pediátrica aqui. Meu filho nasceu ali no final do ano, fui muito bem atendido. Eu faço esse ensejo porque o programa precisa sobreviver, né? Sim. E a gente foi muito bem atendido. Porque quando há críticas, a gente tem que fazer. Mas a gente foi muito bem atendido. Eles atenderam meu filho de pronto, meu filho estava muito ensanguentado. E graças a Deus está bem, não perdeu nenhum dentinho, só machucou a boca, fez tomografia, então a gente foi muito bem atendido. E agradecer à Polícia Militar, uma viatura nos viu indo para lá, estava descendo a rotatória ali do shopping já, né? E eles nos viram buzinando e tal, parou do nosso lado, já falei o que estava acontecendo e ele foi abrindo o caminho. Meu filho conseguiu um socorro, então agradecer também à Polícia Militar, porque é muito difícil o trabalho deles, né? Difícil, o trabalho da Polícia Militar, da polícia em geral é muito difícil, né? Hoje em dia está complicado. Mas eu queria agradecer mesmo, se você me permitir, né? Lógico. Agradecer porque precisamos apoiar quem está do lado certo também. Não resta dúvida. E a polícia, está vendo, ó, não é só correr atrás de bandidos e maus elementos. Não. Ela presta serviço ao cidadão também. Exato. Porque estava muito cheia as ruas e o pessoal não sai da frente. Né? E é um alerta também, viu, pessoal? Acontece muito acidente com criança em condomínio, com idosos, pessoa que às vezes cai da escada, qualquer coisa que pode acontecer. Você escutar uma sirene, né, tanto de polícia quanto de ambulância, abra caminho. Porque eles não estão fazendo por graça. Eles precisam socorrer. E você estava buzinando, pedindo para socorrer o teu filho. E ele falou que foi. Eu falei, ó, meu filho machucou a boca, tá desorientado, eu preciso, porque ele começou a falar coisa com coisa, tem 8 anos só. E não me perguntou mais nada, né? Colocou a viatura, com cuidado, claro, mas com a experiência deles, e abriu o caminho. A gente chegou em menos de 3 minutos. Puxa. Então, assim, tenho só a agradecer, né? Depois eu quero procurar o batalhão, quero ver quem são as pessoas, porque acho que isso nunca fica evidente. Fica só os maus exemplos e nunca os bons, né? A gente nunca pode, eu acho que, nivelar por baixo. Nós temos que nivelar as boas ações, as boas coisas, né? Se a gente for falar de uma corporação, ou de um condomínio, ou de um síndico, ou de um apresentador, ou de qualquer pessoa pelo que ela fez de ruim, onde ela falhou, é muito fácil, né? As boas ações parece que são sua obrigação, né? Exatamente. Então vamos aqui de peito aberto agradecer a primeira companhia ou a segunda companhia, não sei qual que atendeu naquele minuto, mas em si ao batalhão, ao 38º, que abrange as duas companhias aqui de São Carlos, e aos policiais de um modo geral, né? Muito obrigado pelo empenho de vocês aí. E eles atendem muita ocorrência em condomínio, não? Nossa. Como atende ocorrência? É verdade. Condomínio, a gente tem algumas partes que são complicadas. Criança, animais
e casais. São as partes mais complicadas, difícil de resolver, né? Porque criança é filho, é difícil, né? Tem pai que não gosta. Então a gente não fala com criança, a gente orienta o pai, né? E tenta fazer o máximo possível para protegê-los. Animais, o pessoal acha que o animal é do condomínio, né? Que não é particular. Então deixa escapar, deixa fugir pela janela. E aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então quando você tem um animalzinho, você tem que cuidar dele dentro da sua casa. Principalmente quando é apartamento, né? E casais a gente tem muita, claro que não são todos, né, gente? Pelo amor de Deus, não é generalizando, é falando dos problemas. Há muita briga de casal, né? Hoje ainda a violência doméstica ainda é muito, infelizmente. O ex-governador Dória, né, ele sancionou uma lei em que o síndico, olha, mais uma responsabilidade do síndico. O síndico ele é obrigado a denunciar a agressão, ou o agressor. Então, quando há uma agressão, o síndico precisa ligar para a polícia militar e fazer a denúncia. Depois o desdobramento depende das pessoas, e aí a justiça está aí para fazer esse papel. Mas o síndico precisa ter ligado, ou alguém do síndico, ou o sub, ou a portaria, ou os funcionários, porque a gente tem que ter isso registrado. Mas acontece a denúncia é obrigada. É obrigatório. Se você tem um caso que, por exemplo, alguém avisou, você não chamou a polícia, vem ocorrer uma coisa mais grave, o síndico pode ser até destituído do seu cargo e responder também algum processo. Mais uma responsabilidade, né, Luiz? É mais uma. Uma curiosidade, Fernando. Dentre os seus clientes, você, em termos de porcentagem, só comparando, são mais edifícios ou casas? Mais edifícios. Eu tenho três condomínios grandes de casas, que é o Moradas 3. Eu tenho 2 alto padrão, que é o Villeneuve e o Araucária. E o restante é edifício. Tá. Edifício. Eu tenho um edifício com 33 blocos. Nossa. 532 unidades e cerca de 1.500 pessoas, num único local. Com quadra para você ver, parquinho, o elevador, então assim, limpeza, zeladoria, jardinagem. A pessoa paga o condomínio, ela quer em ordem. E a gente tem um problema muito grande de mão de obra hoje. A mão de obra ela não é tão qualificada hoje, né? E quando você tem uma mão de obra bem qualificada, ela custa um pouco mais caro. E condomínio, na maioria das vezes, o pessoal quer pagar, claro, um valor, não falo mais baixo ou menor, mas um valor que para ele é suficiente com um pouco de segurança. É fato. E hoje, já que você falou em mão de obra, uma outra curiosidade para mim e para o pessoal. A mão de obra hoje, ela sai mais em conta sendo terceirizada ou própria do condomínio? A própria ela sai um pouco mais barata no sentido de você pagar, mas é difícil para você a hora que você tem que, por exemplo, aquela pessoa aprontou, ou está dando trabalho, ou não está sendo condizente com o trabalho, ou aconteceu alguma coisa. Para você mandar embora, se ela tiver 5, 10 anos, dependendo do caixa do seu condomínio, é muito caro. Então, a terceirizada é bom por causa disso. Você é corresponsável, de qualquer jeito você vai responsável se a empresa não pagar qualquer débito trabalhista ou tiver alguma coisa errada. Mas quando você não quer mais aquele funcionário ou tem um problema com aquele funcionário, você pede a troca, é mais rápida. Quando falta alguém, já cobre. Então, quando você tem o orgânico, é bom. Para quem trabalha é melhor, porque ganha um pouco melhor, né? Mas para o condomínio é ruim nesse sentido. Imagina, de madrugada um porteiro passou mal. Ele vai ligar pro síndico. Aonde a gente vai arrumar de madrugada? Claro que você tem o backup, mas se esse cara não atender, então você tem um problemão. A empresa não, ela tem o supervisor, ela já manda lá, o supervisor cobre até achar uma pessoa. Então, no sentido de pagar, é de 5% a 8% a menos só, não tem tanta diferença o valor. Para o trabalhador é um pouco melhor, mas para o condomínio é um pouco mais difícil de organização. Porque se faltar em 2, aí você já se enrola um pouco. Férias, né? Manda embora um, manda embora outro. Então, o custo acaba sendo mais pesado, mas não maior. Entendi. Hoje também tem as portarias eletrônicas, né, que estão chegando aí estão revolucionando aí os prédios até 80 unidades, 100 unidades. Tem colocado portarias eletrônicas. Eu ainda acho que eu sou um pouco... tenho portaria eletrônica, funciona bem, mas eu acho que não é para todo local.
Tem local que ainda a pessoa física ainda é importante, dependendo do tamanho do condomínio de 500 unidades. Você não vai ter a pessoa que vai fazer o procedimento correto 100%. É. Você já não tem com a pessoa física, né? Imagina entregar encomendas. Então é bem complicado, mas é uma coisa que tem chegado com força também. Eu acho que depende o Perfil, perfil de quem mora também, né, Fernando? Também. Porque a juventude ainda não, eu acho que se adapta mais fácil. Isso, você tem razão. Agora os mais antigos, como eu, já gosta de Gosta do sentir, tete-a-tete, né, bater Luiz? um papo, bom É dia, verdade. né? E você pega você tem uma afeição, você tem confiança, né, Luiz? Você tem confiança. Se tiver qualquer coisa errada, quantas vezes a gente não viu o porteiro impedir uma pessoa de entrar? Porque assim, ó, o que acontece? O condômino, ele chega na sua casa, ele quer o quê? Paz, descanso e tal. Então ele passa pela portaria, dependendo da portaria, vamos para uma portaria que tem um portão, que tem a mola que fecha sozinha e tem o facial, beleza. O cara passa o facial, ele abre a mola. Vem uma pessoa atrás, ele não fecha, ele deixa o outro entrar também. Então às vezes é isso que eu falo, que o que complica um pouco da segurança é a própria desídia, às vezes, mas eu vou fechar. Não importa. Para segurança, você não precisa ser, eu quero dizer, num bom sentido, bem educado. Moço, você tem que ter a facial. Sim. Né? Porque você pode gerar um problema para dentro do seu condomínio. Né? É Condomínio grande é visado para roubo de bicicleta, roubo de capacete, de pequenas coisas, pequenos furtos, pequenos delitos. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. E a gente nunca sabe, eu falo para os condôminos, mantenha o carro fechado, não deixa capacete na moto, não deixa a chave na moto, não deixa a chave no carro, não deixa a ferramenta aparente, não deixa a bicicleta destrancada. Você não sabe quem está morando do seu lado. Né? Pode ser pessoas boas, como pode não ser. Como em qualquer lugar da cidade. Lugar. Eu estou falando isso também porque em alto padrão, você não sabe. Né? Então, todo cuidado é pouco. Né? E a gente tem que preservar para poder ajudar o bom andamento do local também. Não resta dúvida. Ô, Fernando, alguma novidade aí por vir nesse meio de condomínios aí, com portarias novas, eletrônicas? Você que é um cara entendedor e acompanha tudo, o que você tem a falar? O que tem chegado com bastante afinco e a estimativa esse ano é de subir para 19% em referência ao ano passado, as grandes tecnologias de segurança, né? Novos métodos de câmera, novos faciais, tem câmeras. Hoje em dia tem umas interfaces, uma interface lá que fala que é o Defense e tal, que eu estava conversando ontem com um rapaz que está fazendo esse curso. A própria câmera busca, já existe no grandes centros, mas está vindo para o interior também. As câmeras, elas buscam a facial. Você pode buscar pela cor da camisa, pelo chinelo, pelo tênis, pelos shorts, a calça, óculos, boné. Então você coloca lá na interface, ela vai procurar. O pessoal estava me falando onde que é uma tecnologia nova que está chegando. Nós estamos colocando uma lá no Villeneuve, que é assim, nós temos Honda, tem as câmeras e tal. Mas se você passar, por exemplo, a gente fez uma linha imaginária de 1 metro dos muros. Se qualquer pessoa chegar nessa linha imaginária, a própria câmera pega a imagem, joga para o porteiro direto na TV dele que aquela pessoa está infringindo aquela linha imaginária e passa já a acompanhar sozinho aquela pessoa. Então isso é muito importante porque ele deixa o porteiro atento. Nisso o porteiro já consegue chamar o Honda, acionar apoio. Então isso é uma das coisas que a gente tem colocado que tem ajudado muito. A não ser a facial também ajuda bastante. O sistema Shielder também ajuda bastante, que é um sistema que a gente usa. Não tem só o Shielder, tem outros, mas é o que a gente usa hoje. E ele puxa placas roubadas, mandados de prisão. Então já aconteceu da gente pegar, comunicar, e uma pessoa, inclusive que estava procurada em Maceió por assassinato, foi pego dentro do condomínio, trabalhando numa obra. E a atenção do porteiro foi essencial. Né? Nesse condomínio em si, era vigia, né? É uma categoria um pouco acima. Falou, Fernando, tá aparecendo muito, eu tô achando que tem problema. Liguei para a Polícia Militar, passei o CPF, e eles me retornaram falando assim, esse pessoal está aí agora?
Não falaram que era assim, não. Foi a hora que chegar, me avisa. Aí chegou, avisei, e eles entraram. Assim, ninguém percebeu, foi muito tranquilo. E realmente o rapaz teve uma desinteligência com o cunhado e acabaram vias de fato e acabou, infelizmente, assassinando o cunhado. E veio para cá. E aí esse sistema conseguiu ajudar a gente, né? E esse sistema também a gente consegue bloquear quem tem medida protetiva e demais pessoas que ali tentam adentrar ou fazer qualquer outro tipo de coisa incoerente. Além de ter todo o cadastro, se você tem cachorro, se você não tem, se você tem a tag, se você não tem, se você tem a facial, você pode colocar as pessoas que você quer pré-autorizado. Então, assim, é bem completo. Se a pessoa, no seu condomínio até ele tem, né? Tem esse sistema lá também. Então, se você consegue interagir muito bem com ele, você tem uma segurança um pouco maior também. Você tem algum condomínio ou conhece, se não tiver dentre dos seus, que utilize drone? Drone não. Na não segurança? Tem, mas conheço. Conheço um que tem, que faz margem com represa. E ele tem sim a varredura por drone. O drone faz a varredura sozinho, nessas margens, né? Volta na base e já vai soltando as informações se alguma coisa ocorrer. Tem até, como é perto de uma lagoa, o drone ele vê a movimentação dos barcos também. Ele faz à noite, faz de dia, é muito legal, é muito interessante. Tem muito em fazenda hoje também, né? Em condomínios e chácaras. Eu vi uma vez um cara mostrando realmente próximo a uma lagoa lá. É porque o maior problema de assaltos assim, que você usa esse tipo de sistema é em locais muito grandes, que tem muita vazão, tem mata, né? E também aonde tem lagoa, porque você não tem como você controlar a entrada. Não tem como você fazer ronda pela... Você faz pela beira da praia, ali da prainha, mas não dá para você ter 100%. Aí o drone, ele faz toda a varredura e acompanha até, caso ele tenha um problema, ele acaba acompanhando. É verdade. Mas é uma tecnologia muito... É caro, né? É muito caro, mas é eficiente. E você tem algum condomínio que você tenha segurança armada ou não? Não. Não, nos meus condomínios, eu não sou favorável à segurança armada. Não, né? Não sou. Não sou favorável à segurança armada porque nos dias de hoje a gente acha que pode ser até mais alvo do que defesa, né? Imagina uma troca de tiro dentro do condomínio, né? Colocando a segurança das pessoas em risco, né? Eu sei que quem trabalha com esse tipo de coisa tem todo um treinamento e tudo mais, mas eu já vi imagens em São Paulo, por exemplo, que eles abordam o Honda do condomínio ou do local de um comércio, no condomínio de comércio, só para roubar colete e arma. Tem bastante reportagem e vídeos na internet sobre isso. Mas conheço onde tem e as pessoas assim decidiram. Eu acho que uma coisa dessa, e é muito importante falar, que as coisas grandes obras, grandes mudanças, esse tipo de segurança armada ou qualquer outra tecnologia que venha colocar, a não ser que seja mais simples, né? Como faciais, biometria, essas coisas todas, tem que passar por uma assembleia. O condômino precisa palpitar, precisa decidir o que ele quer para ele. Então eu falo que toda assembleia, tem muita gente que não gosta de algumas melhorias, não gosta de algumas decisões, mas a gente sempre passa por assembleia, porque passando por assembleia você fica resguardado mais uma vez, porque senão vão falar, mas quem deixou você fazer? E o pessoal vai nas assembleias? Não. Eu ia falar isso agora e foi bom que você tocou no assunto, uma excelente pergunta. Vamos ter como parâmetro essa unidade, esse condomínio com 532 unidades. Na última assembleia a gente aprovou um perito para fazer uma perícia no condomínio, tem algumas patologias que a gente precisa resolver, mas isso o síndico também faz para ir atrás, para poder cobrar a construtora. Eu falo, a gente não tem que ter rabo preso com ninguém, porque a gente vai precisar uma hora da justiça ir atrás dessas pessoas. Né? Além da honestidade, você tem que pensar nisso. Quem te paga é o condomínio. Você deve fidelidade ao seu condomínio. Né? E foram 30 pessoas. De 500? De 532 unidades, 30 pessoas. E dessas 30, não eram 30 unidades, eram casais. Então, assim, teve umas 20 unidades. E aí, nesse condomínio tem muita reclamação de infiltrações, de algumas patologias e tal. No grupo do WhatsApp, é uma beleza.
mas não compareceram. Aí ficou X reais por pessoa, não ficou caro. Dividido por bastante gente, ficou até razoável. 4 parcelas de R$14. Nossa. Foi uma briga no WhatsApp, Barato, Luiz. Uma né? briga. Aí, eu falo que Deus é providencial na vida. Infelizmente houve uma chuva forte esses dias atrás, né? E houve muitas infiltrações. E aí o grupo falou, gente, tá vendo? É por isso. A gente precisa acionar, porque esse custo vai ficar pra gente depois, né? Depois nós vamos ter que fazer toda essa reforma ou reparo que a empresa esses anos todos ficou, né, empurrando, faz aqui, faz mal feito, cobra ali. Então é necessário, Luiz. O condômino, ele às vezes tem o sonho, gasta tudo que tem, o que não tem para comprar aquele sonho. E às vezes o sonho não vem numa embalagem tão bonita. Exatamente. E precisamos ir atrás e cobrar. Esse é o nosso trabalho. Temos que fazer, temos que proteger os nossos condôminos e os condomínios. Não resta dúvida. Fernando, nosso tempo está chegando ao final, infelizmente. Que pena mesmo, muito obrigado. Passa muito rápido. Passa. E é um assunto muito extenso, né? Tem muita coisa para falar. queria que você dissesse aí então as palavras aí de despedida e falasse aí mais alguns minutinhos aí do que você quiser. Bom, pessoal, venho agradecer ao Luiz, o pessoal da TV Onix, o podcast No Fio da Navalha. Né? É muito importante que nós tenhamos canais que levem diversidade, que levem coisas interessantes, importantes para a vida da pessoa, né? Às vezes, no meu caso, como síndico, né, a nossa equipe, eu pago vocês, tem que fazer e acabou. Não é assim. Nós temos aqui um regimento, uma responsabilidade, uma convenção, temos que seguir a lei, porque senão o condomínio padece, né? E então, assim, tentar entender o síndico um pouco melhor, fiscalizar, sempre fiscalizar. É dinheiro de vocês, tem que fiscalizar, tem que ficar em cima, tentar a maior transparência possível, mas apoiar o síndico. O síndico não consegue fazer tudo sozinho. Não dá para fazer tudo sozinho. Então, quando a gente vai nas eleições, você me perguntou, vai muita gente? A gente, às vezes, não consegue fazer um corpo diretivo, Luiz. Não consegue ter 3 conselheiros. É verdade. Entendeu? Então, aí o síndico começa a trabalhar, faz o seu papel e as pessoas começam a não gostar de algumas atitudes, por exemplo. Mas aí ele não tem com quem conversar, a não ser, claro, consultar o condômino, passar por assembleia. Mas aí a pessoa não tem um conselho, não vai na assembleia e aí o síndico tem que decidir. E é muito importante que tenha essas pessoas para auxiliar o síndico, fiscalizar, dar apoio, criticar sempre, gente, sempre criticar positivamente. O síndico também dorme, o síndico também tem família, o síndico come, o síndico vai no banheiro. Então, assim, o síndico, ele está ali 24 horas com o seu telefone ligado, mas ele também precisa ter suas coisas, né, para fazer. A maioria das partes que eu recebo mensagem é de madrugada, domingo, feriado. Então, por que será, né? Porque só tem problema. Mas assim, agora, brincadeira à parte, eu gosto muito da minha profissão. Quem tiver interessado, pode entrar em contato com a gente lá na In-House. Nós damos apoio aí para quem quiser ser síndico. Acho que tem espaço para todo mundo. É legal ser hoje uma referência na cidade. A gente está trazendo coisas novas, nós temos o RC do síndico hoje, da administradora, que é o seguro que nós fizemos de responsabilidade civil. Nós temos uma carteira hoje de seguro de R$1 milhão. A gente paga todo ano o valor de seguro para ser assegurado nesse valor para qualquer problema que a gente, por culpa nossa, nós trazemos ao condomínio alguma coisa assim que não venha ajudar e que tenha que pagar. Então a gente tem seguro e também tem hoje o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Condômino, que a gente está lançando esse mês para atender melhor o condomínio. Bom, Luiz, para terminar, senão eu vou estourar seu tempo, eu só tenho a agradecer. Luiz, muito obrigado por ter lembrado da gente, obrigado por apoiar a nossa gestão lá, né, onde você está, e que as pessoas pesquisem mais sobre o assunto, estudem, se profissionalizem, porque só com profissionalização, com vivência e estudo é que a gente vai se tornar um profissional melhor. Só tenho a agradecer a você.
Imagina. Obrigado, Muito meu amigo. obrigado, querido. Um abraço a seu filho que não pôde estar aqui, a sua filha que a gente já conhece há tanto tempo, eu e a Deise. Isso daí. E, pessoal, obrigado. Boa noite. Obrigado, Fernando. Meus amigos, hoje o papo foi tão bom que, tá correndo aí e daqui a pouquinho estamos encerrando. Obrigado você por estar conosco até agora. Nem parece que corremos aí nessa 1 hora. Foi assim muito agradável a presença do Fernando, essas informações. E você que mora em qualquer condomínio, que seja com o Fernando ou não, auxilie o seu síndico, sempre esteja presente com ele. Não falte às assembleias, esteja lá, lado a lado, porque afinal de contas você mora naquele condomínio e é para o seu bem. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Um abraço, fiquem com Deus. Deu? Fala demais, né, Luiz? Não, fala não, rapaz. Fala muito bem. Ah, é obrigado. Assunto interessante, né? Nossa, tem tanta coisa, Luiz. Tem tanta coisa que a gente passa. A Ana, né, veio trabalhar comigo agora. Ela tá ficando doida. Né, Ana? Nós temos horário, Ana? Não tem, é complicado. Nem férias. Nem férias. E o custo para manter isso também não é fácil, né? Nós temos nota fiscal, imposto, carro, gasolina, funcionário, né? E tem que ter confiança, né?